Salve, salve, moçada! Vamos dar sequência agora com os nossos domínios morfoclimáticos. Segunda aula, lembrando que acaba nessa, tá? Hoje falaremos aí sobre os domínios não florestados, pessoal. Lembrando que nós trabalhamos já os três primeiros, né? Trabalhamos com o domínio amazônico, mares de morros e trabalhamos também com o domínio das araucárias. Agora nós vamos trabalhar aí com a caatinga, com o cerrado e com o domínio das pradarias, ok? Vamos iniciar aí, pessoal. Ó, novamente aquele mapinha velho conhecido. Domínio dos cerrados, também chamado aí de domínio dos chapadões do Brasil Central. Como dito aí pelo professor, grande salve, salve, Aziz Absaber. Ok, pessoal? O domínio dos cerrados, para começarmos a ver a sua configuração, nós temos que ver a questão climática, pessoal. O clima do Brasil Central é o chamado tropical típico. É aquele que tem dois períodos bem definidos, né? Tem um verão úmido, de outubro a março, tem um inverno com estiagem de abril a setembro. Diga-se de passagem que é o mesmo aspecto climático aqui da nossa região de Piracicaba. Inclusive agora em junho nós estamos passando pelo inverno com estiagem, né? No caso desse ano até que está dando uma chuvinha ou outra, né, pessoal? Mas o comum nós termos um inverno muito seco. Vocês podem observar aqui por esse climograma, galera. Você tem bastante chuva no começo do ano, depois as chuvas diminuem no meio do ano, depois no final do ano aumentam novamente. Ou seja, as chuvas aí acompanham a temperatura. É ou não é? Percebam, no começo do ano, ó, temperatura alta, muita chuva. No meio do ano, temperatura baixa, pouca chuva. Aí no final do ano, de novo, uma temperatura mais alta, verão e muita chuva, certo? Ok? Temos que lembrar ainda, pessoal, que a região do Brasil Central está praticamente cravada. Dá uma olhadinha no mapa aí, ó. Está cravada no meio da América do Sul. Então sofre aí um fortíssimo efeito da continentalidade. Isso significa que tem menos vapor de água na atmosfera, menos umidade. Isso faz as temperaturas variarem um pouquinho mais. Então você tem uma amplitude térmica aí um pouquinho maior. Essa amplitude só não é maior porque, graças ao bom Deus, né, pessoal, nós temos aí umidade que vem da Amazônia graças à massa equatorial continental. Então não deixa ficar tão seco assim. Mas ainda assim, na época do inverno, fica um pouquinho. Ok? E a vegetação, pessoal? Se o domínio é o domínio dos cerrados, a vegetação é o cerrado, né, pessoal? Vamos lembrar que o cerrado é um nome brasileiro, pessoal, porque o nome correto aí desse bioma é savana, certo? Uma formação vegetal mista, ou seja, você tem ali vários substratos, dê uma olhadinha aí, ó. Você tem árvores esparsas, significa que não tem muita árvore uma do lado da outra, uma aqui, outra lá, outra acolá. Você tem muitos arbustos, tem gramíneas, então você tem ali, ó, vegetação de vários estratos. Raízes longas, para quê? Para que essas espécies consigam água na época da estiagem. E detalhe, pessoal, caules espessos, ou seja, essas árvores costumam ter cascas. Para que isso, pessoal? Porque essa região aí é muito propensa a incêndios naturais, né? Incêndios aí de causas naturais. Essas cascas são as maiores provas de que essas árvores estão preparadas aí biologicamente para essas queimadas. Elas conseguem resistir aí a alguns eventos desse tipo, ok? Relevo, pessoal, dá uma olhada no nome de novo, ó. Domínio dos cerrados, chapadões do Brasil Central, ou seja, nós temos aí predomínio, pessoal, das chamadas chapadas, até mesmo das cuestas, que nós já falamos a diferença no vídeo anterior, certo? Quando nós falamos em chapadas, nós estamos falando de planaltos sedimentares de topo plano ou tabuliformes. Por quê, ó? Olha ali, ó. Dá uma olhadinha nas fotos, pessoal. Olha o topo disso daí, é praticamente reto, né? Se fosse cuesta, teria a inclinação, mas no caso da chapada é retinho, é tabuliforme, ok? Hidrografia, cara, assunto importante aí no domínio dos cerrados. Por quê? Quando nós falamos em hidrografia, pessoal, se o domínio dos cerrados apresenta bastante planaltos, esses planaltos vão funcionar como se fossem divisores de águas, pessoal. Divisores de bacias hidrográficas. Dê uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa aqui logo abaixo é o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Eu vou dar um destaquezinho porque seria a região do centro-oeste. Percebam, pessoal, que você tem ali, ó, vários divisores de águas, ou seja, várias bacias começam na região centro-oeste do Brasil, na região do domínio dos cerrados, ó. Bacia do Rio Paraguai, do Rio Amazonas, do Tocantins Araguaia, do Rio Paraná, do Rio São Francisco. Aí você vai me falar assim, pô, professor, mas o Rio Amazonas nasce no centro-oeste? Não, pessoal.
alguns rios da bacia amazônica nascem nessas regiões mais altas e correm em direção para o Amazonas. Assim como muitos rios da bacia do Paraná, também muitos afluentes nascem ali na região do Centro-Oeste e correm até o Rio Paraná. Assim como alguns afluentes nascem ali e correm até o Rio São Francisco. E assim por diante. Dá uma olhadinha aqui no mapa, aqui de baixo novamente, vocês vão ver isso. Não é à toa que a região dos Cerrados é chamada de Caixa d'Água do Brasil. Ok? Vamos ao próximo domínio, galera. Domínio da Caatinga. 2 As, hein, pessoal? Domínio da Caatinga. Ou também chamado de Sertão Nordestino, Sertão do Nordeste e Polígono das Secas. Pois bem, qual que é o clima predominante lá, pessoal? É o chamado clima tropical seco. Então você vai ter uma época que chove um pouco, aí tem uma época que não chove quase nada, né? Não é à toa que é chamado aí de semiárido. Tem altas médias térmicas, ou seja, você tem calor o ano todo, uma baixa amplitude térmica, porque é muito calor o ano todo, mesmo não tendo tanto vapor de água na atmosfera, certo? As chuvas são irregulares e mal distribuídas, isso significa que se você olhar esse climograma do semiárido desse ano poderia estar assim, do ano que vem já seria diferente, tá? E é muito comum você ter estiagens prolongadas, pessoal, grandes secas que podem durar 9, 10, 11, 12 meses, tá? Aí você vai me falar, pô, professor, mas por que isso acontece? Lógico que tem a questão da circulação das massas de ar, mas também nós temos que lembrar da questão do relevo, pessoal. Porque quando nós falamos em domínio da Caatinga, ele está cravado principalmente, ó, olha ali o esqueminha de baixo ali, ó, na chamada depressão sertaneja. Então você tem primeiro um relevo interplanáutico, ele está numa área de baixada, certo? Então as áreas limitantes são áreas elevadas que ocasionam ali o chamado bloqueio orográfico. Olha o destaque que eu dei no esqueminha ali pro Planalto da Borborema, galera. Toda a umidade que chega do litoral não entra. Chove tudo no litoral e não passa umidade para o interior. Então isso torna essa região da depressão sertaneja ainda mais seca, ok? E o relevo? Planaltos cristalinos, pessoal, desgastados. Como eu consigo ver que ele está desgastado? Dá uma olhadinha nessa foto aí, ó. Você percebe o quê? Que você tem uma área super plana e no meio, só que você tem ali um morro. Esse morro aí é um Inselberg. Inselberg, o que significa isso? É uma área que, por ser um pouco mais resistente, resistiu à erosão, tá? Mas o restante foi arrasado. Você percebe que foi arrasado porque tá plano, pessoal. Olha que tapete. Tirando aí a região do morro aí, ó, você vai perceber que tá um tapetão, tá? Então você percebe que é um relevo muito desgastado, ou seja, você tem muitas depressões aí, ok? Assim como pode ser encontrado também as chapadas em algumas regiões, como vocês podem ver na segunda foto. Ah, professor, eu não consegui ainda ver o Inselberg. Inselberg é isso que eu acabei de destacar para vocês agora nessa foto aí, pessoal. São relevos residuais, aqueles que resistem à ação da erosão, tá? Ok? E essa seta, professor, significa o quê? São as depressões, galera. Você percebe, ele está formando um tapete plano ali, né? Você tem as depressões, áreas de rebaixo. E as chapadas eu também circulei para vocês agora, pessoal. Clara, evidente, né? Relevo tabuliforme. E a hidrografia, pessoal, de uma região seca, clima tropical seco, você tem pouca chuva, então a hidrografia, infelizmente, acompanha, né? Então nós temos aí o predomínio de rios intermitentes, que são aqueles rios que secam ao longo do ano. E você tem uma paisagem como essa que eu acabei de colocar para vocês, ok? Só que nós temos que destacar um rio lá, pessoal. É o chamado Rio São Francisco. O Rio São Francisco, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele é chamado de Rio da Integração Nacional. Só que ele nasce, ó, dá uma olhadinha ali, ó, cidade de Januária, já falei para vocês, ó, Minas Gerais, quase em São Paulo, numa área de clima tropical típico, que chove metade do ano muito bem, tá? É isso que acaba alimentando esse Rio São Francisco. Se você pegar o médio curso dele, depois o alto curso dele, que é lá na parte do alto do mapa que vocês estão vendo, ele já está na área do polígono das secas e muitas pessoas dependem desse rio para sua sobrevivência, ok? E a vegetação? O próprio nome já diz, pessoal, domínio da Caatinga. Quando nós falamos em Caatinga, pessoal, na linguagem tupi significa mata branca. Nós temos aí árvores esparsas, ou seja, você não encontra uma árvore próxima da outra. Os galhos são todos retorcidos, são espécies com muitos espinhos para captação de água de chuva. Então a pouca chuva que cai tem que ser muito bem captada por essas espécies. Não é à toa que nós temos muitos cactos, como vocês estão vendo aí nessa foto, né? O xique-xique, o mandacaru. São espécies xerófilas ou xerófitas, adaptadas à falta d'água, certo? Se são adaptadas à falta d'água, não significa, pessoal, que não se adaptem também à presença de água.
Vejam essa foto que eu vou colocar para vocês agora. Também é a caatinga, só que florida na época da chuva. Uma vegetação maravilhosa, um bioma fantástico, 100% brasileiro e pouco valorizado. Ok? Mais um domínio, pessoal, domínio das pradarias. Então saímos do Nordeste e vamos lá para o extremo sul do Brasil. Domínio das pradarias, que também é chamada de campos mistos. Área de domínio de clima subtropical. Vamos lembrar, pessoal, está distante da linha do Equador aí, certo? Está ao sul do Trópico de Capricórnio. Então você tem uma certa distância aí do Equador. Predomínio de clima subtropical, região temperada do nosso planeta, certo? Então os invernos são mais frios. Perfeito? Só que não são locais elevados, galera. Só para lembrar vocês, hein? Falar em clima subtropical, você tem que lembrar, ó, chuva bem distribuída ao longo de todo o ano. Dá uma olhada aqui. Ô, professor, fiquei com dúvida na última aula, mas por que no clima subtropical as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano? Porque são áreas do globo, pessoal, onde você tem interação de massas de ar quente e massa de ar frio o ano todo. Então, juntou massa de ar quente com massa de ar frio, chuvas frontais. Ok? Tranquilos? E o relevo do domínio das pradarias? Lindão, pessoal. Formações cristalinas, ou seja, rochas magmáticas, apresentam baixas altitudes entre 200 e 400 metros do nível do mar, ou seja, são locais bem baixos mesmo. Apresentam colinas com pequeno declive, as quais nós chamamos de coxilhas, e algumas elevações, uma ou outra, que vocês podem observar como nessa foto, lá no fundo, que nós chamamos de cerros. Apesar disso, pessoal, eu tenho que ensinar uma coisa legal para vocês agora. Isso se chama aí destrinchar a paisagem. Vamos destrinchar essa paisagem? Dê uma olhada nessa foto aqui de baixo, ó. Eu dividi ela em primeiro e segundo plano, tá vendo? Essa linha, pessoal, já serve para mostrar para a gente que o relevo está inclinado, ou seja, você tem um pequeno declive. A parte da frente, o primeiro plano, é o que nós chamamos aí de coxilhas, que são essas colinas com pequeno declive. Agora, no segundo plano, no fundo da foto, nós temos as elevações, que são os cerros. Viram como que, analisando a paisagem, a gente consegue pegar muita coisa a respeito da geografia do local, pessoal? E lógico, pessoal, que quando nós falamos em domínio das pradarias, nós temos que citar a vegetação que são os campos limpos, ou seja, as gramíneas, aquela vegetação rasteira que cobre as coxilhas, aqui nós chamamos aí de pampas, como nessa foto que vocês estão vendo aí de baixo. E não precisa ser gênio, né, pessoal, para saber que onde você tem um relevo suavizado e gramíneas, pastagem natural, é a área propícia aí à atividade da pecuária. Ok? E a hidrografia dessa região? Dá uma olhadinha nesse mapa, pessoal, que eu vou mostrar para vocês agora. A região da Campanha Gaúcha, ou também a região das pradarias, domínio das pradarias, fica no sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, certo? Onde nós temos aí rios das bacias do Rio Uruguai, do Ibicuí, do Jacuí e até do Rio Santa Maria, como vocês podem ver aí. Ok? Pois bem, moçada, agora só para finalizar, observem esse mapa novamente. Nós estudamos o domínio amazônico, dos cerrados, da caatinga, mares de morro, araucárias, pradarias. Só que existem algumas faixas que são chamadas de faixas de transição. Isso significa que entre um domínio e outro, naturalmente você não muda em questão de poucos metros, vai mudando aos poucos. É o que nós chamamos de faixa de transição. Olha a definição que o autor dá pra gente, ó. Áreas de contato entre diferentes domínios, podendo ser observados características naturais de ambos, ou seja, tanto de um quanto de outro, logo apresentando uma grande biodiversidade. Vou destacar para vocês 3 áreas de transição, 3 faixas de transição importantíssimas. A primeira, o Pantanal, galera. A segunda, a Mata dos Cocais. E a terceira, o Agreste, aquela sub-região lá da região Nordeste. Essas 3 regiões que eu falei para vocês são faixas de transição, pessoal. Você tem o Pantanal aí, ó, uma área muito louca, né, entre o cerrado, entre a floresta pluvial, entre a mata de araucária, daquele meio, né? Você tem a Mata dos Cocais, entre domínios secos lá da Caatinga e úmidos da mata fluvial, né, da mata pluvial amazônica. E o Agreste, né, pessoal, que está cravadinho ali entre a zona da mata, né, onde você tem ali muita umidade, e o sertão, que é muito seco. Ou seja, são áreas fantásticas com uma biodiversidade que diferencia até mesmo essas regiões aí de outros locais do Brasil. Ok? O que eu aconselho vocês, pessoal?
Eu sei que foram 2 vídeos um pouco maiores, tá? Mas é um conteúdo extremamente importante. 100% de chance de encontrar em vestibular, em Enem. Vocês vão encontrar com domínios morfoclimáticos, tá? Assistam mais de uma vez. Façam anotações, façam esqueminhas, mapas mentais e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês aí para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas, certo? Mas me procura para a gente conversar a respeito disso, tá, pessoal? Ok? Vou ficar à disposição de vocês. Um abração e até a próxima!